no mundo do conselho consultivo, a gente fala em terceirizar as fraquezas, né? Então, a gente é bom em algumas coisas, e aí, às vezes, o que acontece, o empresário, por padrão ou pelo mercado, ele acaba querendo terceirizar uma coisa que ele é bom. Então, às vezes, o cara é muito bom na parte comercial. Aí ele pega, não, vamos dar, cara, agora eu preciso me concentrar aqui dentro da empresa e vou ficar aqui como CEO, vou aqui ficar na administrativa e vou contratar comercial para a empresa. Não, tá errado, cara. A gente tem que focar no que tu é bom e terceirizar as fraquezas tuas. Tu é bom no comercial, cara, vamos achar alguém bom em operações para administrar a operação, vamos achar alguém bom em logística para resolver isso, né? E às vezes a gente quer resolver, quer se posicionar de uma forma diferente. Então, eu tô em alguns conselhos de empresas que às vezes o cara é muito bom na parte industrial, só que ele não tem essa visão de ir indo abrindo o mato, né, desbravando novos cenários, e aí, cara, tem que ter alguém cuidando disso. Então, às vezes no conselho a gente consegue resolver isso porque ele é bom em administrar essa parte da indústria, só que às vezes precisa de alguém para dar vazão no comercial. Cara, então é identificar que ele é bom e vamos terceirizar, por exemplo, o comercial. De novo a Então, quando história eu do entro num esquilo, conselho, isso, de quando eu novo a entro num história do esquilo e conselho, o cachorro, né? isso. Então, quando eu entro num conselho, a primeira coisa que eu faço é analisar qual é o perfil do dono, do sócio, das lideranças e ver se está todo mundo na posição certa. Pode falar que o golfinho é mamífero e a vaca também, né? E os dois conseguem nadar e os dois conseguem dar leite. Mas eu prefiro tirar o leite da vaca e botar o golfinho para nadar do que ao contrário. Parece besteira, parece óbvio, mas acontece muito e as Que pessoas estão massa. no lugar errado, né? Muito. A primeira coisa que eu faço é identificar esses perfis e botar a pessoa na zona de potência. E aí a gente vê o que a gente precisa para resolver o resto e dar esse suporte para eles na decisão. O Luiz está fazendo o que a gente criou, a gente tem uma pauta, tá, Luiz? Mas assim, ó, a conversa tá tão interessante que a pauta tá ficando de lado. Não tem como não fazer isso. Não tem como, tá? Luiz, quando alguém te apresenta como conselheiro, mentor e empresário, tu sente que isso te define ou ainda falta muita coisa aí? Ainda falta bastante coisa. E tem algumas camadas, né? Eu acredito que nós somos feitos de camadas, então tem algumas camadas que vai acessando à medida que a gente vai se aprofundando na conversa e no relacionamento. Mas é uma boa camada de fora, digamos assim. Conta para nós um pouquinho dessas camadas diferentes. Conta aí, É, quem é é, o Luiz quando ninguém está pedindo conselho, nem estratégia, nem solução? Quem é? boa, Quem boa. és? Quando alguém me apresenta como conselheiro, empresário, mentor, é um rótulo, né? Então, é como se fosse uma comida, né? Tem uma foto da comida, mas a gente não consegue entender todos os sabores e texturas com a foto, né? Com o rótulo do produto. E eu me enxergo com outros pontos de vista, né? Hoje de manhã estava num conselho e eu falei sobre janela de Johari, né? Tem coisas que a gente enxerga na gente que outras pessoas não enxergam. E tem coisas que outras pessoas enxergam na gente e a gente não enxerga, né, o nosso potencial. E tem Uhum. coisas que são um mistério tanto para a gente quanto para os outros. E, enfim, quando a gente coloca só o rótulo, a gente vê essa primeira camada. Aí vai ter muita coisa aí que dá para se aprofundar e que eu gosto e que me faz feliz, né? Uhum. É que, na verdade, somos diversos papéis, né? É o exercício de papéis, né? E quem é esse Exatamente, Luiz que está por trás disso? exatamente. Quem é? Diz para nós. Tem um pai amoroso, marido atencioso, né? E sempre buscando ajudar as pessoas da melhor forma possível. Eu gosto muito de ver a evolução das pessoas. Gosto de, quando alguém conversar comigo, sair melhor do que ela entrou na conversa. Então, isso é uma das coisas que eu gosto, de sempre deixar alguém melhor do que antes que ela me encontrou, né? Então, Uhum. essa é a minha missão, digamos assim, de deixar as pessoas melhor do que eu encontrei elas. Uma missão maravilhosa. Nossa, é uma baita missão. É uma missão, mas é um hábito também, né? E de me interessar em ajudar, né? Não é um fardo. Uma missão, mas não é um fardo, né? Assim, eu gosto muito, me sinto muito bem quando eu consigo aconselhar alguém, ajudar de alguma forma e fazer perguntas que a pessoa reflita sobre a vida dela e o caminho que ela está tomando e se ela está seguindo o propósito dela e deixar ela mais feliz. Tu é mais estrategista por natureza ou por necessidade? Mais natureza, é mais por natureza, e a gente vai se encontrando com o caminho da vida, né? A vida é como se fosse uma carga de melancia, né? A gente coloca ali, mas na medida que a gente vai andando, as coisas vão se Vai ajeitando. acomodando. Não dá para a gente sair, não, vou planejar minha vida e vou seguir tudo planejado. Não, as coisas vão se ajeitando no meio do caminho. Então, Não é a vida é uma carga de melancia, ela vai se ajeitando com o caminho. E aí eu fui me encontrando na parte da estratégia, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu jogava videogames, computadores, sempre de estratégia, né? E a gente não, às vezes não percebe
algumas ações, alguns detalhes que a gente faz na vida, e aí, à medida que a gente para, eu costumo falar que a gente é o reflexo, né? As nossas ações é o reflexo de quem a gente é, né? A empresa é o reflexo do dono. E às vezes a gente para de olhar pro nosso reflexo, a gente para de olhar para dentro. A vida é tão corrida, a gente passa o tempo inteiro olhando para fora, né? A gente está sempre olhando para fora, olhando para as pessoas, para os comportamentos dos outros, para a empresa, para o negócio, para os estudos, sempre está olhando para fora. Mas a gente para pouco tempo para olhar para dentro. E quando a gente dedica uma parte da vida, ou em alguns momentos, né, a cada mês, a cada 3 meses, a gente fazer uma imersão e se dedicar a olhar para dentro, a gente descobre coisas que estão enterradas dentro das nossas camadas, que podem fazer sentido e encontrar um significado para as coisas, né? Então, acredito muito nisso, a gente parar um pouco e olhar para dentro. E quem é essa pessoa? Aí isso eu me descobri um pouco estrategista nesses movimentos. Uhum. Tu lembra, assim, tu for lá para trás, assim, tu piazinho, assim, tu lembra de algum momento, assim, quando tu olha para trás hoje, né, óbvio, né? Pô, lá atrás tu falou dos videogames e tal, mas voltando um pouquinho mais, tu consegue enxergar essa estratégia? Sim, eu pensava em soluções diferentes, né? Como resolver algum problema com alguma solução diferente. Eu lembro e isso puxou um pouco da liderança também, né? Eu lembro o pai tinha comprado uma casa, comprou um terreno e nesse terreno tinha uma metade da casa construída, umas paredes estavam metade construídas. E a gente precisava derrubar porque o projeto novo só ia aproveitar a fundação para a gente construir a casa. Então, tinha várias paredes pela metade que tinha que ser derrubado. E aí o pai falou, ó, derruba as paredes aqui, eu vou te dar, não sei o que ele ia dar alguma coisa, ó, derruba as paredes, e aí quando tu derrubar a parede, eu vou te dar isso e tal. Enfim, aí eu já tinha uns 14 anos, 15 anos. Não, tinha 15 ainda. Era uns 14 anos por aí. E aí, ele foi pra praia à tarde, ele ia pra praia buscar um negócio lá, ia voltar, e aí eu fiquei em casa. E aí quando ele chegou em casa, isso é trabalho para levar uma semana, 2, né? Quando ele chegou em casa, todas as paredes já estavam derrubadas. Ele chegou, tinha uns 20 guri lá, tomando refrigerante 2 litros e comendo algum salgado, alguma coisa. Então, trabalho de 2 semanas eu fiz em uma tarde inteira, usando a liderança e eu tornei aquilo divertido, né? Porque eu não chamei ninguém para derrubar o muro, né? Eu não chamei ninguém para narrativa. Eu gosto muito de narrativas também, né? Então eu chamei a galera para se divertir. Vamos quebrar tudo aqui, vamos derrubar essas paredes aqui. E em uma tarde a gente derrubou tudo. E o investimento foi 2 garrafas de refrigerante 2 litros. Eu quero saber o que fizesse com que tu ganhasse, tu dividisse com a turma. Eu nem lembro o que eu ganhei, assim, mas eu acho que o Mas legal teu pai dessa deve ter se história espantado horrores, né? foi porque quando eles chegaram assim, cara, o que aconteceu aqui? Tipo, um monte de gente, tava tudo Sim. muro abaixo. Não, legal. e nessa idade, né, o que a gente gosta mais é quebrar a parede, imagina. A oportunidade de fazer isso. Refrigerante. Então, Que isso sacada foi legal, genial. assim, foi uma... E isso tu Isso, achou cara, onde? 14 anos, desculpa. uns 14 anos. Olha Isso só. veio da onde? Essas ideias eram tuas? O teu pai também era assim? Tua mãe era assim? Alguém? Tu seguisse algum exemplo? Algum modelo? Eu não sei. O pai e a mãe Eu não falavam que era sei, meio é ótimo. vadio. O pai e a mãe falavam que era meio vadio. Então, acho que a criança, quando ela é vadia, ela quer ser criativa, né? Ela fica Para criativa. otimizar. Então, se a gente parar para pensar, às vezes, isso tem um pouco depois que eu vou voltar nesse assunto aqui, mas querendo fazer diferente e diminuir o esforço, eu fui criativo para pensar em alguma solução que fosse mais rápida. E alguns desses padrões se repetiram na minha vida. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, qual é a maneira que a gente pode fazer isso melhor? Como a gente pode otimizar esse processo? Então, eu penso muito dessas formas. A gente está fazendo assim, mas por que é feito assim? A gente pode fazer diferente para ser mais rápido? Então, a gente acaba repetindo esses padrões. E voltando agora essa parte ali do vadio e coisa,